vamos falar de saúde hoje em 9 minutos, retomando uma pauta muito recorrente e muito habitual aqui, porque a gente assim, procura disponibilizar conhecimentos e abordagens, talvez nem sejam novas, mas não estão muito acessíveis e não estão ao alcance da pessoa no seu cotidiano, na sua rotina. Nós vamos conversar hoje com o terapeuta Rui Girão, a propósito de metodologia e trabalho que ele desenvolve a partir do seu aprendizado e da sua própria experiência pessoal. Você é um profissional, Rui, você tem uma formação holística, né? A sua visão da saúde é uma visão holística, né? Não se trata de uma parte, se trata de um todo, de um conjunto, não é isso? Em 1987, quando eu trabalhava no CREFS, eu comecei a fazer uma pergunta: temos que ficar doente para mudar? E essa pergunta eu norteia até hoje a minha vida. A partir daí, eu comecei a fazer, através dos estudos e partes práticas, buscar conhecimentos que pudessem dizer, sim, a gente pode melhorar a nossa vida sem estar doente. Se você está doente, também você pode aprender com ela. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer uma formação holística, que passei pela medicina chinesa, Reiki, Shiatsu, Watsu, fui buscando várias filosofias e nesse longo de tempo, longa caminhada, eu fui construindo uma filosofia que hoje eu coloco em prática na minha piscina com qualquer pessoa, seja uma pessoa que esteja com algum problema físico, que é encaminhado pelo médico, tudo, ou com os atletas, preparando eles para se tornarem pessoas melhores que elas são. Então é fantástica essa visão e hoje, mais do que nunca, estou confiante nessa pergunta que foi me dada e confiante que nós podemos sim construir uma vida com muito mais qualidade desde que eu queira mudar. Então, olha bem, você falou a respeito, temos que estar doente para mudar. Há uma corrente da terapia hoje, da Alemanha, que identifica nas doenças exatamente o sinal o pedido, né? A doença é uma oportunidade de você, digamos assim, se reestrear na vida, reinaugurar um novo estilo, dessa maneira que você está fazendo. O que a gente tem que observar é que a doença ela tem 3 formas de existir. Você tem por acidente, você tem pela questão genética e você tem a funcional. A funcional já está dizendo como que você funciona frente à vida. Vou dar um exemplo assim. Você tem um problema de coluna. Normalmente as pessoas que têm essa característica, problema de coluna, são pessoas que não têm limite e não sabem dizer não. São pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas extremamente detalhistas, são pessoas ansiosas. Aí elas perguntam, poxa Rui, você é psicólogo? Não, a doença já tem estudos comprovados frente a essa diversidade. Define esse perfil. Define esse perfil com muita tranquilidade. Né? Como pessoas que têm artrose e artrite, são pessoas que são rígidas frente à vida. Ou, dependendo do nível dessa doença, elas são pouco rígidas ou muito rígidas. É possível mudar? Sim, desde que eu queira, reconhecendo o meu estado, eu posso estar mudando e proporcionar uma qualidade de vida. Valores que você tem aprendido na sua infância, de honestidade, coisas corretas, esses valores não são perdidos. Mas como eu olho a vida frente a essa perspectiva, sim, eu posso mudar desde que eu queira mudar. Ou seja, o pressuposto é que deve haver uma consciência de si e uma escolha. Sem dúvida. E uma coisa que é muito barata, a gente fala sobre escolha, mas não fala sobre as consequências. Quando a gente começa a trabalhar, conhecer as escolhas, tendo de fato o que aconteceu, eu sei as consequências e vou trabalhar em cima dessas consequências. Por exemplo, o julgamento é um processo natural da nossa vida, mas se a gente vive na base do julgamento, a gente não é muito norteado. Mas quando eu pego o julgamento e torno ele um fato verdadeiro, eu me aproprio da informação e falo, opa, aqui eu tenho uma chance de aprender. Eu quero aprender? Sim. E aí as pessoas acreditam muito. E eu tenho visto na beira da piscina, e ao longo dos meus 30 anos, muitas pessoas, né? Inclusive nós tivemos uma pessoa muito em comum, que teve uma perspectiva de estar na cadeira de roda e hoje ele anda com uma deficiência que a doença dele permite, mas a vida dele voltou para uma qualidade muito grande. Sem dúvida. Em que abordagem, dessas abordagens todas, eu estava falando com você antes da nossa gravação, que você traz hoje uma série de técnicas, mas que eu acho injusto relativizar, no sentido de definir que se trabalha com um coach ou com um PNL, porque, na verdade, o que você traz hoje é uma sabedoria também lavrada ao longo desses tantos anos lidando com a saúde, né? Ou seja, vai um pouco além do que meramente citar técnicas que você estaria utilizando. O coach, PNL, como tantas outras técnicas, me dão ferramentas e suportes para botar em prática tudo aquilo que eu acredito, seja ele em qualquer nível.
Mas tem uma coisa que é fantástica. Os meus alunos são meus mestres. Eles sim. Eles me permitem o tempo todo estar reavaliando cada passo. Te dão uma oportunidade do aprendizado. Fantástico. A cada momento, com cada história que eu tenho ao longo da minha vida, me permitem, inclusive, ao Rui mudar também. Sim. O Rui, ao longo desses anos, vem sendo moldado, porque eu também quero ser moldado, utilizando a vida dessas outras pessoas, mas sabendo como é a minha característica e me apropriando dessa característica e trabalhando. O que é muito legal é a gente fazer isso e me dar essa condição para que eu, junto com meu cliente que chega hoje, eu falo, olha, quem está conversando aqui não é o Rui, mas são 3.000, 4.000 pessoas que ao longo da minha vida me deram uma série de possibilidades. E qual é a sua possibilidade? Vamos lá, quem é você? Aí sim, é muito legal, porque a pessoa fala assim, hoje eu tenho tantos anos, eu tenho um problema de joelho, eu estou ansioso, eu não estou trabalhando. Legal, vamos começar por onde? Eu vou ficar bom? É realmente uma possibilidade. A vida é uma possibilidade o tempo todo. Se a gente está mais tranquilo, essa possibilidade aumenta. Se a gente está com um nível de excesso muito grande, a doença fica ali instalada, só falando que eu estou aqui. E tem gente que vai viver, gosta de viver da doença. A gente sabe dessa história. Uma zona de conforto que ela não quer largar. Não quer largar. Né? E uma maneira de confortar e ter outras pessoas postas. Né? Isso é uma forma de chantagem, às vezes. Não, mas tudo bem. Não vamos ao julgamento. Não vamos ao julgamento. Eu quero saber de você o seguinte. Eu quero insistir naquilo que eu estava falando antes. Sim. Você pega uma série de metodologias e técnicas, mas você não pode... Eu não consigo entender que a sua abordagem seja simplesmente a soma dessas técnicas, porque ela está permeada por esse aprendizado, onde, na verdade, quem ensina aprende, né? Na verdade é isso. O que você tem feito é isso, aprender na medida que você, às vezes, inclusive testa suas convicções de saúde nessa gama de pessoas que você lidou. Agora, dessas situações todas que você já lidou, quais são, assim, as disfunções que você achou, assim, você se surpreendeu por serem disfunções difíceis que a sua abordagem permitiu tratar e curar? Olha, eu tive a felicidade de ter na beira da piscina pessoas que tinham a esclerose lateral amiotrófica. Essa pessoa viveu 18 anos. Eu tive um empresário em especial, se eu falar o nome dele todo mundo vai conhecer, mas essa pessoa foi fantástico. Ele falou assim, metade da minha fortuna foi no câncer, mas eu nunca tinha parado para aprender o que o câncer poderia me ensinar como homem e me transformar nisso aí. A doença dele, a partir deste momento, 3 meses depois, ela não existia mais. Ele só foi mantendo o tratamento, que é por obrigação manter isso aqui, e os médicos, eu mantenho muito contato com os médicos, e eles não entendiam o que tinha acontecido. No primeiro momento, eu também não tinha entendido. Mas quando eu fui me apropriando, fui estudando essas coisas, o que foi fantástico, ele se apropriou desse conhecimento e tornou a vida dele melhor do que ele era. Não de quem fui, mas quem sou. E aí, nesse sentido, a vida dele melhorou. Com essa experiência toda que foi construída, eu construí um projeto chamado Maestria ao Caminhar. E aí eu fui buscar o que é a maestria. Como um belo maestro que nós somos na vida, a vida inteira, vários instrumentos chegaram na nossa vida. E esses instrumentos ficam na nossa vida. A gente tem que aprender a melhorar a corda, o tom, eu tenho que afinar aquele que sai, como eu posso utilizar 2, 3, 4 situações naquele contexto, como que eu posso tornar essa maestria de uma forma muito melhor. Vamos fazer uma breve pausa, fazer um break e a gente volta. Ok. Em 9 minutos, hoje, o terapeuta Rui Girão. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o terapeuta Rui Girão. Interrompi você, retomamos nossa conversa. Você estava falando do projeto Maestria ao Caminhar. Isso. Hoje você falou uma coisa muito legal. Hoje eu tenho uma filosofia de trabalho. Eu construí, fui feliz ao fechar, no final do ano de 2012, o meu projeto Maestria ao Caminhar. Eu tenho uma filosofia. E essa filosofia hoje que permeia o meu trabalho junto a todas as pessoas. Trabalhando na característica de cada um, sabendo como eu posso ser 100% do que eu sou ali. Por exemplo, no nosso coach nós temos 200% de responsabilidade.
As pessoas, mas é 2 vezes mais responsabilidade? Não. É 100% seu e 100% meu. Quanto que você faz do seu 100% melhor e o quanto eu posso fazer do meu 100% melhor? E juntos, acertando e verificando como que nós podemos caminhar, nós vamos integrando. Com os meus atletas é a mesma coisa, com uma equipe de crianças que eu tive a grande felicidade de trabalhar na ginástica rítmica, com crianças de 8, 9, 10, 11 anos, permitindo que elas pudessem trabalhar essa filosofia como qualidade de vida. Então, hoje, neste momento aqui e agora, eu posso te dizer que quando o ser humano quer mudar, nada o barra, nada o para. E para mim a palavra cura é quando ele se apropria dessa situação, como Jesus falava, o que tu queres de mim? Ele fazia o trabalho dele e no final ele falava, a tua fé te curou. Então, quanto de fé, quanto de força você pode exercer e se apropriar dela. E o que eu acredito que nós precisamos é apropriar disso. Eu me apropriei primeiro para o Rui, aprendendo muitas coisas, não só com os meus alunos para a minha vida particular, na minha casa, com minha esposa, com meu filho, mas com as pessoas. E isso me permite hoje ter uma visão mais amplificada, porque eu também tive minhas dificuldades para mudar. Nessa filosofia, junto com qualquer aluno hoje que seja o meu atleta de alto nível, seja minha pessoa de idade, seja uma pessoa encaminhada por um médico, eu vou olhar com esse prisma, respeitando a característica de cada um, para que eles se apropriem disso. Agora, também já tive pessoas que não se apropriaram e saíram do trabalho. Agora, Rui, mas como é o método? Como é que se aborda isso? Você está trazendo o conceito de filosofia e da sua extrema fé no potencial de cada um, desde que ele queira, né? O querer é tudo, digamos assim. É o querer que opera as mudanças, é o querer que muda o mundo. Mas como é que é, em linhas gerais, o conceito da maestria ao caminhar? Vou dar um exemplo assim. Se chega uma pessoa de 80 anos, como já chegou, e ele reclamava assim, eu venho aqui porque o médico mandou, meu filho mandou, eu não aguento nada disso. Estou aqui por obrigação. Eu falei assim, então por obrigação nós não podemos trabalhar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se o Papai do Céu te desse mais 10 anos, vem aqui e fala, você vai viver mais 10 anos. Como é que você gostaria de chegar daqui a 10 anos? Aí ele fala, não, eu quero chegar melhor e tudo. Muito bom. O que você está fazendo hoje para ter essa possibilidade? E é muito legal. Nesse momento, ele se apropria da informação dele e ele fala, realmente eu quero ficar porque eu quero estar melhor. E eu tenho muitos exemplos na piscina. Hoje eu tenho mais de 40 alunos entre 80 e 93 anos e que melhoraram muito. Claro que tem outros que não aceitaram a regra, é natural. Mas a gente aprende com essas pessoas também. Então, na característica de cada pessoa, a gente vai fazendo isso. Por exemplo, eu recebi uma empresária de 30 anos que teve que colocar uma prótese na bacia. Ela acreditava que a vida dela fosse parar. Não parou. Quando eu comecei a mostrar para ela que com um planejamento estratégico, com metas bem claras, primeiro para ela, cuidar dela, e inserindo no contexto geral, quando chegou agora em janeiro de 2013, ela falou, Rui, minha vida está reestruturada. A minha empresa está reestruturada. Eu achei que eu ia fechar a empresa e que eu ia acabar sendo depressiva. Então, ela, em vez de falar só coisas negativas, eu falo, não existe coisas negativas. Vamos oportunizar. Então, no meu contexto, eu falo, oportunidade para crescimento. Você quer crescer? Porque o coach ontológico faz perguntas de reflexão, e onde só há mudanças. Então, quando a gente faz as perguntas certas, no momento certo, as pessoas se apropriam. E o que é muito legal, elas estão assumindo esse caminho. Poucas pessoas que passaram na piscina saíram, ou que eu cuido particularmente. Mas, por pouco tempo que nós estejamos juntos, há sempre um retorno de algum crescimento. Então, pegando essas várias ferramentas, mas como educador físico, que fala sobre alimento, atividade física, meditação, respiração e todo esse processo, eu fui integrando todas as técnicas e permitiu com que ele pudesse melhorar essa qualidade. Então, se você me perguntar especificamente como é que a coisa acontece, é pegando a característica sua e dentro do que eu tenho, como que nós vamos moldar frente à sua caminhada. Infelizmente, nosso tempo está encerrado. Rui, esse assunto é maravilhoso. Tudo que diz respeito à cura, a gente recebe aqui com o maior
com o maior carinho. Até porque, às vezes, são um tipo de conversa que as pessoas não têm oportunidade de ver na revista ou numa publicação especializada. Eu só quero encerrar te fazendo uma indagação. Existe valores de ordem moral ou espiritual subjacente a isso? Porque, olha bem, a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas é um completo bem-estar físico, emocional, mental e, eventualmente, espiritual. Eu trabalho sobre esses 4 pontos de vista. Né? O meu trabalho está embasado no corpo físico, mental, emocional e espiritual, da espiritualidade, a força da fé. E quando a gente consegue mesclar esses 4 elementos, pegando um patamar, como você fez aqui, numa linha média, aproximadamente, que os 4 possam andar junto, a gente diminui a possibilidade das doenças, aumentando a possibilidade de vida e qualificando melhor. Então, esses 4 pontos são fundamentais. Cada um tem sua característica e a gente vai trabalhando na realidade de cada um. Então, o que permeia o Maestria ao Caminhar são esses 4 pontos, mais a experiência, mais o que você traz e tudo aquilo que foi oferecido para que no dia de hoje, apenas no dia de hoje, não mais do que isso, a gente possa fazer o nosso 100% de qualidade de vida. E aí, muitas doenças podem ir embora, porque a gente só tem 24 horas para viver. E se a gente vive com intensidade esses 24 horas, seja na dor, seja no amor, o que for, eu acredito muito que a nossa vida vai ser muito melhor, porque é isso que foi nos ensinado. No meu entender, o que Deus nos dá de grande propriedade é eu ter isso na minha mão e viver com intensidade apenas meus 24 horas. E é isso que eu proponho aos meus alunos. Essa é a diferença. Gratíssimo, Rui, pela sua presença aqui. Eu que agradeço nesse momento. Em 9 minutos, a presença do terapeuta Rui Girão. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a